Boa noite. Você está prestes a embarcar em uma jornada tranquila para um lugar que poucos ousam visitar, mas que milhões chamaram de lar. Londres, século XIX. Uma cidade em plena transformação, envolta em névoa, fumaça e promessas. Enquanto as fábricas rugiam e os trens avançavam, uma outra Londres se escondia nas sombras, uma cidade de corredores estreitos, madeira apodrecida e sonhos silenciosamente abandonados. Hoje, você vai caminhar por becos úmidos, subir escadas de madeira onde cada passo rende como um suspiro, conhecer pessoas que viveram sem luxo, mas com rotina, que lutaram dia após dia apenas para existir. E depois, quando a noite cair completamente sobre esse mundo de fuligem, visitaremos também a alta sociedade, onde o silêncio era decorado com porcelana e onde o chá escondia verdades. Mas agora, respire fundo, deixe o mundo moderno para trás e venha se perder em outro tempo, onde cada batida do relógio marcava tanto o progresso quanto o peso de sobreviver. Comecemos com os sons abafados e as vozes ecoadas de um cortiço vitoriano. A vida em um cortiço vitoriano. Imagine-se acordando com o som de uma carroça passando lá fora, o rangido das rodas misturado ao murmúrio de vozes e passos apressados. Você está em um quarto estreito. Não a janela, apenas uma pequena abertura coberta por uma madeira rachada. O ar é denso. A umidade da noite ainda está presente nas paredes, que pingam discretamente sobre o chão de tábuas manchadas. Você divide esse quarto com outras 5 pessoas. Alguns ainda dormem, encolhidos sob cobertores pesados. Outros já se vestem em silêncio. É difícil saber que horas são. O relógio mais próximo fica no sino da paróquia a 3 ruas dali. O espaço é limitado. Uma cama de ferro com molas tortas. Um colchão de palha que já não tem forma. Uma bacia de água onde todos lavam o rosto e um prato de estanho sobre uma caixa de madeira que serve de mesa. No cortiço, o tempo tem um ritmo próprio. Não há luxo, apenas a repetição. Sempre a repetição. Do lado de fora, os corredores são estreitos como labirintos. As portas se abrem para escadas verticais, com degraus que rangem como se protestassem. Você desce devagar, segurando-se no corrimão solto. O cheiro de comida velha se mistura ao da fumaça, e algo indefinido, algo úmido e orgânico paira no ar. Talvez seja o cheiro da madeira molhada. Talvez seja o esgoto abaixo. Nos fundos do prédio, uma latrina coletiva. É compartilhada por mais de 20 famílias. Não há descarga, nem privacidade. Há apenas a fila, o costume e o hábito de olhar para o chão. As crianças correm pelos corredores. Suas roupas são sempre as mesmas remendadas, curtas para o corpo que cresce, mas ainda funcionais. Elas carregam latas d'água, pedaços de carvão, às vezes o irmão mais novo. Você escuta uma discussão. Uma mãe pede silêncio. Alguém sopra uma flauta rudimentar, tentando ensaiar uma música. E em algum lugar, acima de sua cabeça, alguém tosse sem parar. Tosse era uma trilha sonora frequente na Londres dos cortiços. A tuberculose não era um nome estranho. Era apenas mais um visitante constante. Agora é hora de sair para o trabalho. Você coloca os sapatos duros, gastos, com pregos na sola. A camisa é grossa, o casaco cheira a fumaça. Você atravessa o bairro, onde as pedras da rua estão sempre úmidas e escorregadias. A neblina é densa e parece grudada na pele. As fábricas esperam. O trabalho começa cedo e termina tarde. Mas aqui, neste segmento, não falaremos de máquinas barulhentas ou produção em série. Falaremos do voltar para casa. À noite, as lâmpadas a gás iluminam fracamente os corredores. A vela na sua mão balança com o vento que entra pelas frestas. Você sobe as escadas novamente, cada passo ecoando como um sussurro. Chegando ao quarto, todos já estão lá, exaustos. Ninguém fala muito. A refeição é simples. Um pedaço de pão, um pouco de mingau, talvez batatas.
Às vezes a carne, quase sempre não. E então, o silêncio, um silêncio pontuado por respirações pesadas e o som distante de uma sirene noturna. Talvez a polícia, talvez o incêndio, mas isso pouco importa. Você fecha os olhos e amanhã tudo começa de novo. Essa era a vida em um cortiço vitoriano. Não com emoção, mas com constância. Não com segurança, mas com resiliência silenciosa. Agora, seguimos para outro lado da cidade. Um lugar onde os medos eram diferentes e às vezes ainda mais sombrios. Jack, o estripador, ecos de um medo coletivo. Enquanto você repousava entre as tábuas úmidas do cortiço, do outro lado da cidade, a noite ganhava um tipo diferente de peso. Era o final da década de 1880, e no bairro de Vitechapel, as sombras pareciam mais longas, as vielas mais estreitas, o ar mais contido. Havia um nome sussurrado nas conversas, nunca em voz alta, nunca perto das crianças. Jack não se sabia quem era, mas sabia-se o bastante. Sabia-se que ele esperava, que observava, que caminhava pelas mesmas ruas que todos caminhavam, com a mesma roupa escura e o mesmo silêncio que ninguém ousava questionar. Neste segmento, caminharemos com calma entre os rastros de medo que ele deixou, não para alimentar pavor, mas para compreender como um único vulto sem rosto pode transformar uma era inteira em um reflexo de seu próprio medo. Imagine-se, então, morador de Vitechapel em 1888. Você trabalha, você se cansa, você retorna. Mas, ao final da tarde, algo muda. As ruas não estão mais apenas sujas e barulhentas. Elas estão tensas. As conversas são mais curtas. As mães seguram os filhos com mais força. Os policiais passam mais devagar. A notícia corre de boca em boca, mais rápida que qualquer jornal. Uma mulher foi encontrada morta. Não era a primeira. E, ao que tudo indicava, não seria a última. As vítimas, quase sempre mulheres, eram vistas pela sociedade com indiferença antes de tudo acontecer. Trabalhadoras da noite, desempregadas, moradoras de rua, invisíveis. Mas agora, com Jack, até os invisíveis começaram a ser notados pelo medo. Você vê o noticiário de rua. Homens empilhando jornais, manchetes em letras pesadas. Assassino à solta. A polícia está perdida. Vitechapel em pânico. O pânico, claro, vende. Mas o povo não precisava dos jornais para temer. O medo vinha da ausência de explicações. De saber que Jack estava por aí. E ninguém sabia como detê-lo. E enquanto isso, a cidade continuava. As rotinas não paravam. O trabalho seguia. As fábricas mantinham seu ruído. As carroças ainda levavam pão ao mercado. O mundo não congelou. Apenas ficou mais contido, mais atento e silenciosamente mais triste. As autoridades investigavam, mas a ciência forense era incipiente. Não havia impressões digitais. Não havia câmeras. Havia apenas especulação. Cartas começaram a chegar aos jornais e à polícia. Algumas assinadas por Jack, o estripador. A maioria, provavelmente falsas. Escritas por curiosos ou oportunistas. Mas uma delas, uma em particular, conhecida como a Carta de Boss, chamaria a atenção. Era nela que o nome Jack aparecia pela primeira vez. Era um nome comum, mas naquele contexto virou um mito. Durante semanas, a cidade viveu em um estado de vigília constante. Grupos de vigilantes foram formados. Homens simples armados com pedaços de pau, patrulhando as vielas. Todos desconfiavam de todos. Até o leiteiro podia ser um suspeito, ou o vizinho silencioso do quarto ao lado. Mas Jack desapareceu tão repentinamente quanto surgiu. Os crimes cessaram, e com o tempo, Vitechapel voltou ao seu ritmo nunca igual, mas funcional. O impacto, no entanto,
foi duradouro. Na psique coletiva da Londres vitoriana, Jack não era apenas um homem. Era um espelho. Um lembrete de que mesmo sob a ordem da Rainha Vitória, com seus trajes impecáveis e salões iluminados, havia algo incontrolável, violento e invisível pulsando sob as pedras molhadas da cidade. Ele nunca foi pego. Seu nome, sua origem, sua história permanecem um mistério, mas sua presença ainda ecoa, não nas páginas sensacionalistas, mas nos estudos sérios, nas cartas arquivadas, nos mapas antigos marcados com XS vermelhos. E, acima de tudo, nas memórias de uma cidade que aprendeu a conviver com o medo que não se podia ver. E agora, deixamos os becos, deixamos as ruas úmidas e os sussurros, e caminhamos até as casas iluminadas com abajures de porcelana, onde mãos delicadas mexem colheres de prata em xícaras de porcelana, e onde silêncio também reina, mas por razões bem diferentes. O ritual do chá e o código de conduta vitoriano. Você está agora em outra Londres, uma que não tem cortiços nem vielas escuras. Não há cheiro de fumaça, nem goteiras no teto. Aqui, o tempo caminha em passos menores. Os sons são mais suaves. O ar, perfumado. As palavras, medidas. Imagine-se sentado em uma poltrona estofada, com estampa floral discreta. Há um tapete sob seus pés, grosso, pesado. Cortinas de tecido denso filtram a luz da tarde, criando um brilho morno, quase dourado, sob papel de parede com listras verdes e beges. Você ouve passos. São leves, controlados. Uma criada entra com a bandeja. É hora do chá. Na Inglaterra vitoriana, o chá não era apenas uma bebida. Era um momento social, um marcador de civilidade. Uma cerimônia cotidiana que falava sobre status, educação e domínio do autocontrole. A água é fervida com precisão. As xícaras são de porcelana fina, quanto mais translúcidas, melhor. O açúcar é em cubos, nunca granulado. O leite, acrescentado depois do chá, ou antes, há debates. Mas cada família tem sua tradição. O ato de servir o chá é quase uma coreografia. A anfitriã segura a alça com o indicador ereto, nunca dobra o punho. Não há goles ruidosos, nem palavras atravessadas. Apenas perguntas polidas, respostas curtas, sorrisos contidos. Você está entre damas e cavalheiros. Roupas engomadas, posturas retas. Há conversa sobre clima, talvez sobre um concerto recente ou uma viagem ao interior. Mas, se você observar com atenção, notará que esse ritual é muito mais do que parece. A cerimônia do chá era uma forma de mascarar o caos externo. Um escudo contra as notícias das fábricas, das doenças, dos crimes. Era, também, uma ferramenta de exclusão social. Quem não conhecia as regras não era bem-vindo. E havia muitas regras. O modo de sentar, a altura da colher no chá, a posição do pires em relação à xícara, o número de mordidas aceitáveis em um biscoito. Tudo tinha um certo e um errado. Para a mulher vitoriana, o chá da tarde era um dos poucos espaços onde podia exercer alguma forma de protagonismo. Como anfitriã, ela mostrava domínio da etiqueta, bom gosto e temperança. Tudo sem levantar a voz, sem sair da sala. Mas essa elegância exigia renúncia. O código de conduta vitoriano era rigoroso. Havia normas sobre como andar, como rir, como cumprimentar. Esperava-se que a mulher fosse recatada, reservada, devota ao lar mesmo quando o lar não lhe oferecia muito mais que repetição e vigilância. Homens, por sua vez, deviam ser contidos, discretos, confiáveis. Em público, ao menos. Os sentimentos, sempre disfarçados. O afeto, para ocasiões raras. A contenção era um valor. Expressar emoção abertamente era visto com desconfiança. Chorar era sinal de fraqueza. Rir alto, de vulgaridade. A compostura era a armadura moral de uma sociedade que temia o descontrole, inclusive o próprio. Ainda assim, o chá trazia conforto.
Era previsível, era morno, era uma pausa no mundo. E com o tempo, esse ritual se espalhou. Das casas burguesas às aristocráticas, das colônias à corte. Cada grupo adaptando o chá à sua maneira, mas mantendo sua essência, ordem, ritual, silêncio. Hoje, olhando de longe, o chá da tarde pode parecer apenas uma cena encantadora de época. Mas por trás da porcelana havia uma linguagem oculta, uma rede de normas que definia quem era visto e quem era ignorado. Agora, enquanto a colher repousa na xícara e a conversa esfria como o chá no fundo do copo, é hora de observar a cidade por outro ângulo. Deixamos os salões acarpetados e voltamos às ruas, mas não às vielas. Desta vez, vamos para o contraste mais cruel que existia entre a infância e o luxo. Enquanto crianças trabalhavam, damas tocavam piano. O som do piano ecoa suavemente por uma sala iluminada por velas abajures a óleo. A melodia é lenta, repetitiva, familiar. Uma jovem dama repete os mesmos acordes pela quarta vez, enquanto sua professora observa em silêncio. Ela está aprendendo a controlar os dedos com leveza, a manter a postura ereta, a não franzir o senho ao errar uma nota. Tocar piano não é apenas arte, é disciplina. É parte do que se espera de uma moça bem educada. Mas a poucos quilômetros dali, outras mãos infantis também repetem gestos, também se curvam sobre superfícies. Só que não a música, não a melodia, apenas o som de máquinas. Enquanto uma menina rica pratica escala sobre marfim polido, outra menina de 9 anos retira fiapos de algodão de um tira em movimento, os dedos a poucos centímetros de engrenagens ruidosas. Ela não aprende piano. Ela aprende a não piscar. Na Londres vitoriana, a infância era uma experiência profundamente determinada pela classe social. Para os filhos da elite e da burguesia, havia tutores particulares, roupas delicadas e a expectativa de polidez. Meninos aprendiam latim, geometria, esgrima. Meninas aprendiam francês, bordado, canto e, claro, piano. Mas para os filhos das famílias trabalhadoras, a infância era abreviada. Você pode imaginar uma manhã na pele de uma dessas crianças. O despertador é a voz da mãe, chamando às pressas. O corpo ainda quer dormir, mas o corpo precisa andar. O chão está frio. A refeição, pequena talvez apenas pão seco. Você caminha até a fábrica, ou a mina, ou o galpão. O turno é longo. O ar, carregado de poeira ou fumaça. As máquinas giram. O barulho é constante, como um trovão que nunca cessa. Há adultos por perto, mas todos ocupados demais para cuidar. Os supervisores gritam, às vezes apenas com os olhos. Se você é pequeno, tem mais valor. Suas mãos podem alcançar lugares estreitos entre engrenagens. Seu corpo cabe nos dutos de carvão. Sua agilidade é aproveitada, mas seus erros custam caro. Em uma casa abastada, outra criança da mesma idade está aprendendo a caminhar com um livro sobre a cabeça, a equilibrar a postura, a sorrir sem mostrar os dentes. Seu maior risco é desafinar. Para os filhos dos cortiços, não há tempo para brincar. Brincar é visto como luxo, como distração. A rua oferece algum espaço, mas está sempre suja. E os brinquedos, quando existem, são improvisados com madeira, pedra ou panos velhos. Enquanto isso, na casa dos patrões, há carrinhos de madeira envernizada, bonecas de porcelana com vestidos trocáveis. E sempre, uma sala de estar onde o piano repousa como centro de atenção. Este contraste era visível, mas raramente discutido. Estava na estrutura da sociedade. A infância, para alguns, era uma fase. Para outros, era apenas o começo do trabalho. Os censos da época mostram que, no auge da Revolução Industrial, quase 30% da força de trabalho britânica era composta por menores de idade. Eram engraxates, vendedores de fósforos, entregadores, ajudantes em oficinas.
Suas contribuições sustentavam famílias e, muitas vezes, a própria sobrevivência. É curioso ou talvez revelador que os retratos da época raramente mostravam esses rostos infantis do lado de fora. As pinturas emolduravam as salas onde os pianos soavam, não os galpões onde os dedos sujavam. A aristocracia vitoriana celebrava a infância como uma flor a ser cultivada, mas só de determinadas flores se falava. À noite, enquanto uma criança nobre dormia sob lençóis limpos, ouvindo a brisa por entre as cortinas, outra criança dormia sobre palha, ouvindo ratos. Ambas dormiam, mas seus sonhos eram diferentes. E nem sempre havia sonhos. Hoje, muito foi mudado. Leis foram feitas. Direitos foram conquistados. Mas a memória permanece e o contraste ainda assombra os mapas da história. Agora que o dia termina em nossa jornada pela Londres vitoriana, que o piano silencia, que a fábrica fecha suas portas, é hora de deixar o passado repousar. E com isso, seguimos para o encerramento. Quando o silêncio retorna, agora que os passos ecoaram pelos corredores do cortiço, que o vapor das fábricas se dissipou e que os salões do chá se calaram, podemos, enfim, descansar. Você caminhou por vielas molhadas, subiu escadas irregulares, ouviu o render das madeiras e o silêncio das rotinas. Viu mãos infantis trabalhando antes de entender o mundo. E também observou dedos delicados repetindo escalas ao piano, tão longe e tão perto da mesma cidade. Londres, em 1888, era um lugar de contrastes. Havia ruído, mas também havia silêncio. Havia progresso, mas havia abandono. Havia rituais dourados e havia becos escuros. A beleza dessa história, ou talvez sua melancolia, está em como tudo coexistia, ao mesmo tempo, nas mesmas ruas, debaixo da mesma névoa. E ao deitar agora, talvez você perceba algo que eles também buscavam, um lugar onde a noite traz pausa, onde o dia termina, mesmo que tenha sido difícil, e onde o sono, finalmente, não precisa mais lutar. Hoje, você não está em um cortiço, nem há ratos no corredor, nem fumaça descendo pelas vigas. Há apenas o som leve do presente e a memória suave do passado. Que essas vozes antigas, que viveram sem saber que um dia seriam lembradas, possam agora adormecer ao seu lado, e que o silêncio, aquele bom, calmo profundo, possa envolver você também. Boa noite, durma bem, e até a próxima História Esquecida.